Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, nós vamos ter um papo interessante sobre raciocínio lógico matemático, também conhecido por lógica sequenciais. Vamos falar aí sobre sequências de números, sequências de letras, sequências de figuras e como entender a esquemática, o padrão da lógica implementado em cada situação. Beleza? Vem comigo, galera, vamos dar o pontapé inicial aí. Tá? Então, nosso assunto hoje é sequências, né? E no estudo de sequências, nós vamos estar abordando na aula de hoje. Primeiro, o que é uma sequência lógica? A gente precisa compreender esse contexto. Depois, nós vamos falar dos tipos de sequências numéricas, né? Qual é o padrão que as bancas utilizam, como entender essa lógica. Depois, falaremos sobre sequência de letras. Na sequência, sequência de figuras e, por último, nós vamos aí resolver alguns exercícios das mais variadas bancas aí envolvendo esses assuntos. Tranquilo, galera? Beleza! Vamos começar falando então de lógica, sequência lógica. Como eu disse, também conhecido como raciocínio sequencial ou lógica sequencial. O que é isso, professor? São formas de descobrir um padrão, né, para que as sequências sejam organizadas. Então, eu tenho uma sequência de números, letras, figuras, e existe um padrão, uma lógica padrão que determina quem é o próximo elemento dessa sequência. Então, essa sequência lógica é exatamente isso, é uma forma de determinar um padrão de sequência de cada elemento que constitui esse conjunto de elementos, ok? Podem ser números, objetos, figuras, letras ou pessoas, beleza? Bom, entendido o que é a sequência lógica, né? E aí a gente já falou sobre isso, né? Que ela pode ser formada por números e letras. Nós temos que o grande, digamos assim, o grande desafio que você vai enfrentar é exatamente encontrar essa forma que a banca está estabelecendo nessa sequência. E aí, prezado concurseiro, esse desafio não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Ok? Por isso nós vamos dar umas dicas de como você se organizar para compreender esse contexto, compreender esse padrão e, obviamente, encontrar a lógica presente naquela sequência. Tranquilo? É muito importante o seguinte, por que eu digo que é muito difícil? Porque a gente tem que entrar na cabeça daquela pessoa que organizou aquele teste. Porque não é fácil, quando você monta uma sequência, você pensa em algo. Bom, eu quero montar uma sequência e o padrão que eu vou estabelecer é que o próximo elemento vai ser a soma dos dois anteriores. Você estabeleceu um padrão e assim você colocou os elementos na sequência. E aí, se você não descobrir qual é esse padrão, o que se passou na cabeça da banca ao organizar essa sequência, você não consegue resolver. Então, é um desafio muito grande, porque é realmente assim, nós temos que entrar na cabeça da banca para descobrir qual foi esse padrão que ela estabeleceu naquela determinada sequência, tá? Mas vamos lá. Para isso, faz-se necessário que o organizador do teste, ele nos dê pelo menos 3 elementos sequenciais. Isso é uma condição para que eu consiga estabelecer uma lógica, senão eu posso ter infinitas lógicas, ok? Então, quando ele me dá uma certa quantidade de elementos, ele está limitando o padrão daquela sequência. E aí eu consigo ter um pouco mais de propriedade na hora de resolver, e até segurança também, beleza? Bom, então esses elementos serão necessários.
Para nós estudarmos e resolvermos os testes envolvendo lógicas sequenciais, existe, digamos assim, alguns pré-requisitos, né? Nós vamos começar falando sobre a sequência numérica. E a sequência numérica, ela nos remete a alguns conhecimentos prévios, né? Que eu estou me referindo a pré-requisitos. Estou referindo a pré-requisitos. Então, esses pré-requisitos são o seguinte. Primeira coisa que você tem que dominar bem, as propriedades, as operações fundamentais. Professor, o que são operações fundamentais? É a soma, subtração, multiplicação, divisão. São as operações básicas. Todo concurseiro tem que dominar bem e muito bem essas operações. Elas estão inseridas em boa parte das sequências numéricas. Com o conhecimento dessas 4 operações, você já mata mais de 50% das questões envolvendo sequências numéricas. Só essas operações. Mas, além delas, é importante que você tenha conhecimento sobre potências, sobre números primos. Como assim, professor, números primos? Números primos, dentro do conjunto dos números naturais, que são os inteiros positivos, ele é definido como sendo aquele que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, todo número divisível por 1 e por ele mesmo é primo. Então, eu vou agora dizer alguns números primos para que você fique antenado, que são, digamos assim, os primeiros números primos naturais. Então, eu tenho o 2, e agora eu faço uma observação, 2 é um número par. Inclusive, galera, 2 é o único número primo que é par, ok? Todos os outros números primos são ímpares. O único par que é primo é o número 2. Então, eu tenho o 2, aí o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29 e assim vai. 31, por aí vai. Tranquilo? Então, esses números que eu elenquei são números primos. Por quê? Porque eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Beleza? Bom, esse conhecimento de números primos também é interessante. Quadrados perfeitos. Professor, o que é um quadrado perfeito? Quadrado perfeito é um número que possui uma raiz quadrada exata, você pode definir assim, todo número que tem uma raiz quadrada exata é um quadrado perfeito, ou um número que é resultado do produto de 2 números iguais. Por exemplo, 1. 1 vezes 1 é 1. 4. 2 vezes 2 são 4. 9, 3 vezes 3 são 9. 16, 4 vezes 4 são 16. 25, 5 vezes 5 são 25. 36, 6 vezes 6 são 36. Observe que cada número desse ele é resultado de um produto de 2 números iguais. Então, ele é um quadrado perfeito. Tranquilo? Beleza. Além disso daí, acrescento mais uma outra observação, que é a progressão aritmética e geométrica. Tá? Essa situação aqui, ela também está presente nas sequências numéricas. E aí eu tenho que estar atento, tá? Progressão aritmética, a razão entre 2 termos permanece constante quando eu subtraio um número pelo seu antecessor, né? Progressão geométrica, a razão entre termos sequenciais também é constante quando eu divido um termo pelo seu antecessor, certo? Progressão aritmética e geométrica também é importante nessa sequência. Bom, vamos agora para alguns exemplos para a gente começar a construir. Veja bem, gente, nós vamos agora passar por uma série de situações onde a gente vai construir o raciocínio de uma sequência, para que você desperte um olhar mais, digamos assim, mais amplo de como identificar um padrão. Beleza? Vamos começar assim com situações mais simples, depois a gente vai ver os mais complexos no exercício, tá? Vamos lá. Primeira situação, 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Qual é o próximo número da sequência? Aí você pensa comigo, vamos tentar encontrar uma lógica. Uma das primeiras lógicas que nós testamos é
das operações fundamentais, soma, subtração, alguma coisa assim. Eu, particularmente, já penso logo em soma ou diferença. Se está aumentando, eu já penso em soma. Se está diminuindo, se os valores da sequência estão em ordem crescente, então pode ser uma soma. Se decrescente, pode ser uma subtração. Se alternados, pode ser aí uma soma e uma subtração, uma soma e uma subtração, porque pode alternar a lógica, ok? Mas observem o seguinte, 2 para 5 eu tenho 3. 5 para 8, eu também tenho 3. 8 para 11, eu também tenho 3. Observe que eu já encontrei o padrão que está associado a essa sequência numérica, que é a adição de 3 unidades ao anterior. Eu determino o próximo número. Observe, 11 para 14, 17, 20. Obviamente, o próximo aqui é só eu somar mais 3, vai ser o número 23. Tranquilo? Ah, professor, essa foi fácil. Sim, nós estamos construindo, gente. Estamos construindo o conhecimento sobre isso. Vamos ver uma outra situação. Agora eu tenho os números escritos na ordem decrescente. 20, 18, 16, 14, 12. Então, mais uma vez, por ser em ordem decrescente, eu vou tentar verificar se é uma diferença, uma subtração. 20 para 18, eu tirei 2. 18 para 16, eu também tiro 2. 16 para 14, eu também tiro 2. 14 para 12, eu também tiro 2. Então, observe que o padrão estabelecido nessa sequência é a subtração de 2 unidades do elemento anterior. Portanto, aqui eu tenho 8, vou tirar 2 unidades, o próximo valor será o 6. Tranquilo? Belezinha? Professor, mas nem sempre será um mar de rosas. É verdade, galera. Nem sempre será um mar de rosas. Nem sempre a gente vai ter uma sequência assim, tão fácil, tá? Mas vamos ver uma outra situação aqui. Multiplicação e divisão presente na sequência numérica. Como que eu identifico isso? Primeiro, a multiplicação ela pode estar tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Alternante. A multiplicação ela pode estar presente na ordem crescente ou na ordem alternante. Quando que ela vai estar na ordem crescente? Quando eu estiver multiplicando por uma constante positiva, tá? E aí, esse valor, ele vai, obviamente, aumentando. Isso partindo de um elemento positivo. Se eu partir de um elemento negativo e eu for multiplicando por um fator, por uma constante positiva, obviamente eu vou diminuindo, ela vai ser decrescente, ok? Então, depende do ponto de início. Se eu inicio com um valor positivo e multiplico por uma constante positiva, os meus elementos irão crescer. Se eu parto de um número negativo e multiplico por uma constante positiva, os meus números irão diminuir, ok? Bom, e se eu multiplicar por uma constante negativa, professor? Aí a minha sequência será alternante, porque a gente sabe que na regra de sinais, menos com menos é mais e menos com mais é menos. Então, você observa que quando eu multiplicar o primeiro, por exemplo, mais 2 vezes menos 2, eu vou ter menos 4. E aí, quando eu for multiplicar o menos 4 pelo menos 2 novamente, que seria a minha constante, menos com menos vai dar mais 4, mais 8. Então, você observe que o sinal foi negativo, agora é positivo. O próximo já vai ficar negativo e depois positivo. Então, é uma sequência alternante entre positivos e negativos, toda vez que a minha constante for negativa, no caso de uma multiplicação. Bom, mas isso, como eu disse, se deve ao fato do jogo de sinais na multiplicação. Mas vamos lá. É uma crescente, aí você vai assim. Bom, se é uma crescente, pode ser soma, né, professor? Pode, se é uma crescente, pode ser soma, mas o padrão tem que ser mantido. Então, vamos lá. 2 para 4, aumentou 2. 4 para 8, já aumentou 6. Opa, já não manteve o padrão mais. Desculpa, 4 para 8, aumentou 4.
Vocês observem que já não manteve o mesmo padrão como no anterior. A soma era um valor único, era uma constante. Aqui não está ocorrendo isso. Ah, bom, então vamos pensar diferente. Então está descartada a possibilidade de ser soma. Então vamos verificar agora se é uma multiplicação, um produto. 2 para atingir 4, eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 2 são 4. 4 para atingir 8, eu multiplico por 2 também. 4 vezes 2, 8. 8 para 16 também basta multiplicar por 2. Então, observe que o padrão estabelecido nessa sequência é uma multiplicação constante pelo fator 2. Então, vai ficar vezes 2, vezes 2, vezes 2. O próximo aqui da sequência também será vezes 2. E 128 vezes 2, 256. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Beleza. Agora, eu tenho uma situação onde os valores estão diminuindo. Estão em ordem decrescente. Em ordem decrescente, o primeiro despertar nosso tem que ser para subtração. É a primeira coisa que você pensa. Está diminuindo? Subtração. Vamos tentar? Vamos ver se é uma subtração. Lembrando que o padrão tem que ser constante, não pode variar. Então, vamos lá. 128 para 64, diminuiu 64. 64 para 32, diminuiu 32. Opa, já não manteve o padrão. Vocês observem que tem que ser algo constante, não pode ser algo, para um é um valor, para outro é outro valor. Não é assim a lógica sequencial. Ela mantém um padrão constante, seja de soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, o que for, mas é um padrão constante. Beleza, então não é diferença. Está descartada a possibilidade de ser diferença. Se não é diferença e é decrescente, então tem um forte indicativo de ser uma divisão. Então vamos testar a divisão, tá? Bom, 128 para 64, basta dividir por 2. 64 é a metade de 128. Então, ao dividir por 2, eu encontro sempre a metade. Beleza. 64 para 32, mais uma vez, dividindo por 2. 32 é a metade de 64. Então, vocês observem que eu já encontrei o padrão estabelecido. O próximo número é sempre a metade do anterior. Olha só, 32 para 16, também divido por 2. Obviamente, o próximo vai ser 16 dividido por 2, que vai dar 8. Pronto, encontrei o valor estabelecido. Tranquilo, gente? Beleza? Essa primeira parte aqui, eu trabalhei inicialmente com as operações fundamentais, para te dar essa ideia desse despertar. Vamos ver agora mais dois casos aqui, números primos e quadrados perfeitos. Olha só essa situação aqui, ó. Números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Vocês observam que eu tenho uma sequência de números e que, se o concurseiro não ficar atento, ele não vai enxergar que são números primos, porque você não vai encontrar uma outra lógica aqui. Veja bem, galera. Se você não ficar atento, você vai passar batido, porque você não vai encontrar outra lógica aqui, tá? Qual seria a lógica aqui, ó? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Professor, 2 para 3 é 1. 3 para 5 é 2. 5 para 7 é 2. 7 para 11 é 4. 11 para 13 é 2. 13 para 17 é 4. 1, 2, 2, 4, 2, 4. Agora, eu não sei se o próximo vai ser 4, se o próximo vai ser 3, se vai ser 2, se vai ser 1. Então, observem que não existe por aqui uma análise assim. Não dá para que eu faça realmente essa determinação. Bom, então, o que eu posso entender? Os números são primos. Os números são primos. 2 é um número primo, 3 é um número primo, 5 é um número primo. Então é uma sequência de números primos. Então, depois do 17, eu sei que vem o 19. É o próximo número primo na ordem sequencial aí, crescente. Beleza, pronto, está resolvido. E aí,
essa análise aqui, que vai ser bem mais complexa fazer por ela, se torna mais, digamos assim, menos eficiente, porque eu perco muito tempo com ela. Outra situação, quadrado perfeito. Bom, quadrado perfeito é aquilo que eu já defini para vocês. É um valor que é resultado de um produto de dois números iguais, ou também pode ser definido como sendo todo número que possui uma raiz quadrada exata. Beleza? Então, observe. Primeiro quadrado perfeito que eu tenho é o 1, depois é o 4, porque 2 vezes 2, 4, depois o 9, 3 vezes 3, 9, 16, 4 vezes 4, 16, 25, 5 vezes 5, 25, 36, 6 vezes 6, 36, 49, 7 vezes 7, 49. Então, o próximo número da sequência é o 64. Por quê? Porque 8 vezes 8 são 64. Eu estou no 7, então o próximo é 8. 8 vezes 8, 64. Pronto. Isso aqui é uma sequência de quadrados perfeitos. Tranquilo? Então, uma sequência de números primos, uma sequência de quadrado perfeitos. Beleza? Vamos falar agora de letras, gente. Como que é a sequência de letras? A sequência de letras, ela não fica muito distante da sequência numérica. Na verdade, a gente tem que fazer uma associação da letra com o número. Por quê? Quando eu falo número, eu quero deixar claro que é especificamente a posição que a letra ocupa. Nós temos um alfabeto latino, né? Nosso alfabeto é o alfabeto latino, que é constituído por 26 letras, de A a Z. Lembrando que o K, o Y e o W já estão incorporados no nosso alfabeto. Ok? Então, eles fazem parte oficialmente do nosso alfabeto. Desde 2000, alguma coisinha, acho que 2002, 2003, já foi incorporado isso daí. Eu não lembro bem o ano, mas foi agora, de 2000 para cá. E isso já faz parte do nosso alfabeto. Ok? Então, hoje nós não temos mais um alfabeto com 23, mas sim com 26 letras. Beleza. E cada letra tem uma posição nessa sequência. O A está na posição 1, o B na posição 2, o C na posição 3 e assim sucessivamente até chegar no Z, ocupando a posição 26. Tranquilo? Então, associe a letra a uma posição numérica sequencial que vai de 1 a 26. Tranquilo? Beleza. Olha só. Qual é a próxima letra da sequência? Eu tenho A, C, F, J, O. Por isso que eu fiz essa referência a você associar a letra com a posição. O A está em qual posição? Na posição 1. A letra C está em qual posição? Na posição 3. A, B, C. Então, está na posição 3. A letra F está em qual posição? A, B, C, D, E, F. 6. Na posição 6. O J na posição 10. Pronto. Só por aqui já dá para nós termos uma ideia. Tá? Já dá para nós termos uma ideia. O que aconteceu aqui? De 1 para 3. Ah, professor, pulou 2. De 3 para 6, pulou 3. De 6 para 10, pulou 4. Então, vocês observem que eu estou tendo uma sequência lógica onde de um elemento para o outro sempre aumenta uma unidade. O primeiro avançou 2, o segundo avançou 3, o terceiro avançou 4, o quarto vai avançar 5, exatamente. Então, eu estou no J. Então, conta comigo. Depois do J vem quem? K, L, M, N, O. 5. Então, O. Está aqui exatamente o salto que nós demos. O O vai estar na posição 15. Ok? E vai saltar 5. Obviamente que o próximo elemento, que é a pergunta, vai ter que saltar 6. Então, de 15 vai para 21. Estou na letra O e eu tenho que dar um salto de 6. Então, comigo aqui, O, letra MNO.
P, Q, R, S, T, U. 6 elementos, um salto de 6 posições. Então, a próxima letra aqui é a letra U. Tranquilo? Belezinha? Fechou? É isso aqui que é a análise de letras. E fica muito fácil quando a gente faz essa associação. Então, essa é a dica. Associar a letra à posição. E aí, quando você estabelece um valor numérico para a posição dessa letra, você vai ver qual é a sequência numérica que foi estabelecida. Aí a gente volta na sequência de números. Por isso que tem que ter esse encaixe aí. Tranquilo? Pode ocorrer também da banca trabalhar com letra e número juntos, formando um par ou trio, sei lá. Né? Então, ela pode colocar letra e número. E aí, nesse caso, a sua habilidade vai ter que ser mais, digamos assim, exigida. Porque você vai ter que ter um olhar para o número e um olhar para a letra. E fazer comparações dissociadas aí, separadas. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, B1, F2, H4, L8, N16, R32, T64. Qual o próximo da sequência? Então, eu vou ter uma letra e eu vou ter um número, ok? Professor, e se passar, e se acabar a análise da letra Z? A sequência volta de novo para o A. Terminou o Z, volta no A de novo. Depois volta, é um ciclo, porque eu só tenho até Z. Chegou no Z, volta ao A de novo. Ou seja, depois do Z 26, o 27 seria o A novamente, certo? E assim sucessivamente, porque não existe outras letras. Bom, isso se acaso você deparar com uma situação dessa forma, o que não é muito comum, não. Ok? Bom, gente, nós temos que fazer análises separadas, letra e número. Então, eu vou analisar primeiro a letra. Eu tenho aqui B, eu tenho aqui F, eu tenho aqui H. Só por aqui já dá para nós termos um parâmetro. O B ocupa qual posição? 2. O F ocupa qual posição? 6. O H ocupa qual posição? 8. Agora, do H para o L. H, I, J, K, L. Mais 4. Então, o L está na posição 12, certo? Porque tem o K. Aí, você já observa o padrão, ó. De 2 para 6, aumentou quanto? 4. De 6 para 8, aumentou quanto? 2. De 8 para 12, aumentou? 4. O L é 12. O N, gente, vai ser 14. Porque L, M, N. Então, aumenta mais 2. Pronto, já entendi a lógica da letra. Ela está alternando entre 2 e 4 posições. Ora ela avança 2, ora ela avança 4 posições. Então, olha só. 4, depois 2, 4, 2. O próximo será 4. Então, N para R, só para nós tirarmos a prova. Estou no N. O, P, Q, R. 4. 4 posições. De R para T, 2 posições. Então, de T para o próximo, 4 posições, porque está alternando. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Então, eu estou no T, U, V, W, X. Não esqueçam da sequência das letras. T, né? Aí U, V, W, depois do VW, aí o X. Ok? Então, eu vou estar na letra X. É óbvio que se é uma questão de alternativas e só tem uma das alternativas com a letra X, eu já nem perco tempo olhando os números, eu já marcaria ela e pronto, bola para frente, tá? Porque eu já identifiquei a letra, tá? Agora, caso tenha mais de uma letra X, aí obviamente você vai ter que agora partir para os números. Então, vamos lá para os números. 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16. Observem, gente, está muito fácil isso aqui. Por quê? Porque
está na cara que só basta multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, 128. Portanto, x 128 é o próximo elemento da sequência. Tranquilo? Belezinha? Então, essa é a ideia de nós trabalharmos letras. Beleza, né, galera? Pessoas, gente. Pode aparecer pessoas. Eu chamei de pessoas, mas isso pode ser entendido também como figuras, tá? Pode ser pessoas ou pode ser figuras, tá? Desenhos, tal. E aí eu tenho que encontrar uma certa associação nessa sequência. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um rapazinho de braço para baixo, certo? É o primeiro elemento dessa sequência. Na onde essa sequência termina? Ela vai terminar na hora que esse elemento, que é o primeiro elemento, começar novamente. Agora, eu tenho um detalhe, não é só ele que tem que começar, ele vai ter que aparecer, aí o segundo elemento da sequência tem que vir, o terceiro elemento da sequência tem que vir, porque pode ocorrer de aparecer ele e ainda não ser o fim. Porque para ser o fim, tem que iniciar novamente a sequência da mesma forma como está distribuído inicialmente, beleza? Então, eu tenho um rapazinho de braço para baixo. Beleza. Qual é a dica? Tenta identificar esse cara novamente nessa sequência. Tenta identificar ele. Bom, vamos lá. Onde que tem um rapazinho de braço para baixo? Ó ele aqui de novo, ó. Ah, tá aqui, ó. Então, a dica é essa. Olha o primeiro e verifica onde ele aparece novamente. Ele aparece aqui. Tranquilo. Agora, eu tenho que tirar a prova. Ou melhor, eu tenho que observar se, de fato, aqui vai ser o início de um novo ciclo. Se já, de fato, é o início de um novo ciclo. Para isso, o segundo elemento daqui tem que ser igual ao segundo de lá, o terceiro daqui tem que ser igual ao terceiro de lá. E assim por diante. Então, o segundo, ó, a mocinha de braço para cima, beleza. O terceiro, a mocinha de braço para baixo, beleza. Aqui o rapaz de braço para cima, tá certo. A mocinha de braço para baixo, tá certo. A mocinha de braço para cima, tá certo. E aí encerra, ou melhor, já começa um novo ciclo com um rapazinho de braço para baixo e, de fato, aqui já está começando um novo ciclo. Tranquilo. Então, observa-se o seguinte, esse ciclo ele se repete depois de quantas imagens de pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, observem que esse ciclo é constituído por 6 imagens de pessoas. Cada ciclo é 6, depois mais 6, depois mais 6 e assim por diante. Beleza. O que o exercício pede para nós fazermos? Determine o 77º elemento da sequência. O elemento que está na posição 77, gente. Qual é o elemento que está na posição 77? Veja bem, professor, eu vou ter que desenhar tudo isso para descobrir? Não, gente, não. Olha só, a dica LAC é a seguinte. A gente já sabe que a sequência é de 6, certo? A sequência é de 6. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 0. Professor, 0 não seria 6? Eu vou explicar por que eu coloquei 0 no último elemento. Tranquilo? Seria 6, mas coloquei 0 e vou explicar para vocês. Veja bem, como eu quero encontrar o elemento da posição 77, e isso aqui, gente, poderia ser qualquer posição. Ele poderia perguntar da posição 1000 e alguma coisa, 10.000 e alguma coisa, 1 milhão e alguma coisa. Não precisa assustar. A única coisa que você vai fazer é uma divisão. E essa divisão vai ser por quem?
pela quantidade de elementos que constitui cada ciclo de repetição. Então, cada ciclo se repete de 6 em 6. Então, o primeiro ciclo, 6 e assim sucessivamente. Então, eu vou pegar esse camarada e vou dividir por 6. Divido por 6. Ah, vamos fazer a divisão? Vamos lá, ó. 7 dividido por 6. 6 vezes 1, 6. Para 7, 1. Abaixo o próximo número. 17. 17 vai dar 2. 6 vezes 2, 12. Para 17, 5. Não tem mais nenhum número para baixar. Conta para aí. Professor, eu não coloco vírgula e continuo? Não, gente, não. O que nos interessa é exatamente esse cara aqui, que é o resto da divisão. É esse camarada que nos interessa. Ah, é como se eu pegasse os 77 elementos, separasse eles de 6 em 6. 6, 6, 6, 6, até completar os 77. Aí o que vai acontecer com os últimos elementos? Eu não terei 6, eu terei somente 5. Só 5 elementos irá restar. Como eu já sei a sequência deles, a sequência é essa, então esse aqui é o elemento 1, 2, 3, 4, 5 e 0, ou sexto elemento. Agora eu vou explicar o porquê do 0. Vocês observam que o meu resto é 5. Isso quer dizer que eu vou completar, vou ter 12 ciclos completos, fechado com todos eles, e no último ciclo eu vou somente até a posição 5, porque vai me restar 5. Eu vou conseguir vir até aqui. Ah, professor, em que situação daria o 0? Vamos supor que fosse o 78, por exemplo. Se eu tivesse a posição 78, ao dividir por 6, vai dar 13. E o meu resto será 0. Por isso eu coloquei 0 no final e não 6. Ok? Sempre o último elemento da sequência vai ser o 0. Porque quando a divisão for exata, porque para que eu tenha um resto 0, a minha divisão tem que ser exata. Então, se a divisão for exata, resto 0. Se é resto 0, é o último elemento da sequência. Certo? Então, agora, nesse caso, a nossa resposta é resto 5. Então, é a mocinha de braço para baixo. Esse é o próximo elemento da sequência, ou melhor, o elemento que ocupa a posição 77. Ok? Beleza? Entendeu? Então, o motivo que eu coloquei o 0 é quando a divisão dá exata. Aí vai ser o último elemento da sequência. Beleza, né, gente? Vocês viram aí a dica? Esse macetezinho evita de você fazer um monte. Porque, professor, daria para fazer assim no braço, um por um, e ir desenhando eles e contar até os 77? Gente, eu não duvido que você não conseguiria fazer isso. Claro que conseguiria. Só que você vai levar muito tempo. E tempo é o que a gente não tem no concurso, né? Então, não é algo aconselhável de se fazer aí, tá? Bom, eu posso ter figuras também, tá? Eu mostrei pessoas, mas posso ter figuras. E aí a figura, o interessante é que você fique atento nos detalhes de movimento dessa figura. Porque a figura ela pode se movimentar verticalmente, horizontalmente, ou ela pode se movimentar de forma circular, pegando ângulos. E aí a gente pode até associar isso aqui àqueles pontos que na geografia se utiliza muito. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste e por aí vai. E aí a gente consegue, de uma certa forma, verificar essa movimentação circular. Então, olha só essa figura. Primeiro, ela virou aqui. Se a gente olhando de frente, ela virou para a direita. Depois, virou para cima. Depois, virou para a esquerda. Depois, virou para baixo. Aí, observem que o ciclo se repete. Olha aqui, ó. Qual é a primeira posição da figura? Virar para a direita. Então, aonde que ela se repete? Aqui, ó. Então, muito embora não tenha as outras figuras, já fica caracterizado pelo fato de repetir a primeira aqui,
que se trata de uma sequência de movimentação, direita, esquerda, para cima, para baixo, obedecendo essa ordem. Então, eu tenho direita, para cima, esquerda, para baixo, direita. Então, o próximo, quem é? Para cima. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Agora, olha esses casos aqui de baixo. Aqui eu tenho esses rostinhos lindos e maravilhosos, sorridentes, que também se movimentam. Só que observe aqui, ó, eu tenho aqui, ó, para cima, vamos colocar aqui norte. Aí ele veio para cá agora, ó. Aqui eu tenho, colocando aqui na geografia, eu tenho assim, né? Norte, sul, leste, oeste. Né? Aí, entre o norte e o oeste, eu tenho o noroeste. Entre o oeste e o sul, eu tenho o sudoeste. Entre o sul e o leste, eu tenho o sudeste. E entre o norte e o leste, eu tenho o nordeste. Então, essas são as posições que eu tenho, ó. Tranquilo? Bom, se nós observarmos os rostinhos lindos e maravilhosos, sorridentes aqui, eu vou ter exatamente isso, ó. Noroeste, oeste, aqui é noroeste não, desculpa, aqui não, aqui tá entre o norte e o oeste, isso. Aqui vai estar entre o oeste e o sul, vai dar o sudoeste. Aí eu tenho aqui o sul. Aí eu tenho aqui o sudeste. Aí eu tenho aqui o leste. Então, qual que seria? Ó, oeste, sudoeste, sul, sudeste, leste. O próximo, nordeste. Então, seria exatamente o rostinho lindo e maravilhoso nessa posição, que é a posição nordeste. Tranquilo? Viram aí a questão da movimentação? Então é bem legal a gente associar a essa situação da geografia. Norte, sul, leste, oeste, sudoeste, noroeste, sudeste e nordeste. É a posição de movimentação das figuras. Essa é uma das situações que pode estar aparecendo aí. Tá, galera? Então fiquem atentos e espertos aí com relação à movimentação de figuras. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, nós demos uma palhinha do que você precisa, basicamente, para resolver exercícios de raciocínio sequencial, ok? Vamos agora fazer alguns testes para ver até que ponto você assimilou tudo isso. Primeiro desafio nosso. Banca COSEAC 2018, eu tenho o seguinte. O próximo número que completaria a sequência lógica 1, 4, 3, 16, 5 é. Aí aqui eu tenho as alternativas. Então, o que eu quero pedir para você agora, gente? Nós vamos agora fazer uma bateria de testes aí. Dá uma pausa no vídeo, tá? Tenta resolver. Na sequência, você acompanha a resolução. Beleza, gente. Vamos lá, então, fazer esse primeiro exercício aqui. Olha só o que nós temos aqui. Eu tenho uma sequência de números. 1, 4, 3, 16. Professor, ele aumenta, diminui, aumenta de novo, depois diminui, está um trem esquisito. Bom, uma das formas é a gente pensar nas operações fundamentais. A princípio é isso. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Professor, não dá. 1 para 4 aumenta 3, 4 para 3 diminui 1, 3 para 16 aumenta 13, depois 16 para 5, o senhor diminui 9. Está um negócio meio complicado aí. Tá. Então, vamos pensar de outra forma. Uma outra forma seria você separar a posição ímpar da posição par. Como assim, professor? Esse aqui é o primeiro elemento da sequência. Primeiro elemento da sequência. Primeiro elemento. Esse cara aqui é o
segundo elemento da sequência. Esse cara, esse é o terceiro elemento da sequência. Esse é o quarto elemento da sequência. Esse é o quinto elemento da sequência. Então, uma das formas é você pensar assim: analisar as posições pares e as posições ímpares de forma independente. As posições, o que eu quero dizer é que a banca, a pessoa que organizou o teste, ela pode prever algo assim: fazer uma sequência lógica para a posição ímpar e fazer uma sequência lógica para a posição par. Você deve estar pensando aí: professor, mas como que eu vou saber que o cara fez isso? Por isso, no início da aula, eu fiz questão de frisar para vocês a maior dificuldade que vocês iriam encontrar. Qual é? Entrar na cabeça da banca. Entrar na cabeça do cara que organizou o teste. Não é fácil, gente. Não é fácil. Você, poxa, o que esse cara pensou na hora de organizar essa sequência? Qual é a lógica? Não é fácil, ok? Então, nós estamos dando dicas de formas de pensar, de organização de sequência lógica. Isso aqui não tem uma regra única. Ah, é por aqui você vai ser... Não. Cada caso é um caso. Não tem como a gente dar uma fórmula pronta. Ó, toma aqui e você vai resolver todos os exercícios de sequência. Não. Cada um vai ter um desafio. E sempre você vai ter que passar por essa situação. Então, essa aqui é uma das dicas. Separar sequências ímpares de sequências pares. Porque pode haver uma lógica assim. Principalmente quando você não encontrar sentido. Olha só. 1 para 4, 4 para 3. Mas se eu olhar as sequências ímpares, eu tenho 1, 3, 5. Consequentemente, aqui eu vou ter uma posição par, que vai ser a sexta. E aqui eu teria uma posição ímpar, que seria a posição 7. Que seria o 7. Partindo desse princípio, eu tenho 1, 3, 5, então aqui vai ser 7. Só que ele não quer saber esse cara, ele quer saber a posição par. Então, vamos ver se tem uma lógica na posição par. O que aconteceu aqui? Eu tenho 4, depois foi para 16, e agora a dúvida é quem é esse cara aqui. Mas olha só. Se eu escrever os números na sequência, você observa o seguinte: 4. Quem é o 4 em relação à posição que ele ocupa? A posição que ele ocupa não é a posição 2, segunda posição? Se eu pegar 2 ao quadrado, 2 vezes 2, dá 4. Aí depois vem 3, posição 3 é o 3. Olha só, posição 1 é o 1. Posição 2 é o 2 ao quadrado, 4. Posição 3 é o 3 mesmo. Posição 4 é o 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Beleza? Posição 5 é o 5 mesmo. Então, observem que a lógica ali é assim. Nas posições ímpares, prevalece o valor da posição. Nas posições pares, pega-se o valor da posição e eleva ao quadrado. Então, consequentemente, aqui é 6. Eu vou ter 6 vezes 6, 36. Resposta, letra B. Tranquilo? Se você acertou, parabéns. Não acertei, professor? Não se desespere, tá? Não se desesperem, porque nós estamos construindo conhecimento e, aos poucos, sua habilidade vai ficando mais apurada. Tranquilo, galera? Beleza, né? Vamos para mais um teste aí. Vamos mexer mais com a cabeça aí, para ficar bugado mesmo, né? FCC 2018, Fundação Carlos Chagas. Essa questão ela é um tanto, digamos assim, trabalhosa, até por conta do texto. É um texto grande, e isso, de uma certa forma, já é um dificultador. Então, tem que ter muita calma nessa hora, muita calma. Eu sei que não é fácil, na pressão ali de tempo, você manter a calma. Mas é necessário. Primeira coisa, primeira dica, lê o texto com muita atenção. Professor, mas eu não posso pular? Não, leia o texto completo, tá? De forma tranquila,
numa velocidade que dê tempo para o seu cérebro processar o que você está lendo. Não vai ler rápido demais para não entender o que você leu. Senão você perde tempo, você vai ter que voltar no texto novamente. Então a dica é, leia numa velocidade que dê para o seu cérebro processar. Então eu tenho aqui o ISBN, né, que é essa sigla, é um sistema internacional de identificação de livros e softwares, que utiliza números para classificá-los por título, autor, país, editora e edição. Bom, até agora eu li que se trata de um software de identificação, ok? Nada. Continuando o texto. Atualmente consiste em um código de 13 dígitos, que funciona como um documento de identidade da obra e que pode ser associado a um código de barras, como ilustrado na imagem abaixo. Dos 13 dígitos do ISBN, o último é um dígito verificador, que tem a finalidade de permitir a detecção de erros de digitação. O 13º dígito é calculado da seguinte forma. Agora ele vai me dar os passos. Então, o que ele disse até agora? Que esse código de barra funciona como um documento de identidade da obra. Identifica todas essas situações, título, autor, país, editora, e são números que nos dão essa informação. Beleza. Ele falou que o código é constituído por 13 dígitos, então eu tenho 13 valores aqui embaixo. E o último deles é chamado de dígito verificador. Ele é o responsável para, digamos assim, afirmar que a sequência está correta ou não. Se acaso esse número não bater, tem alguma coisa errada, ele vai detectar erro, né? Ele vai detectar erro. Então, essa é a função desse dígito verificador. Às vezes, a pessoa digita o código, não está lendo, o leitor não está lendo o código de barra. Aí, ele vai e digita o código, digita um número errado. Aí, o que vai acontecer? Vai dar erro, porque o dígito verificador não vai ser compatível com a sequência digitada. Essa é a função dele. Beleza. Agora, quais são os passos para construir isso? Galera, eu estou procurando falar de forma pausada, é óbvio que na hora da prova você vai ler isso aqui muito mais rápido, para a gente entender bem o contexto, tá? Cada um dos 12 primeiros dígitos é multiplicado por 1 ou por 3, alternadamente, começando com o fator 1. Então, ele está nos dizendo que para encontrar o dígito verificador, a primeira coisa que eu faço é multiplicar esses outros elementos, esses outros valores, alternando entre 1 e 3, começando por 1. Então, o primeiro multiplico por 1, o segundo por 3, o terceiro por 1, o quarto por 3, e assim por diante, até chegar no 12º valor aqui, porque o 13º é o dígito verificador. Aí, continuando. Passo 2. Os produtos do passo 1 são somados, ou seja, depois de efetuada a multiplicação por 1 e por 3, eu somo todos esses resultados. Beleza. Passo 3. Calcula-se o resto deixado por essa soma na divisão por 10. Então, eu vou pegar os valores que eu somei, deu um valor lá, esse valor eu vou dividir por 10. Mas observe que ele falou o resto da divisão. O resto da divisão. Então, eu vou dividir, eu não vou colocar vírgula, tá? Eu não vou colocar vírgula, não, tá? Então, eu vou ter uma resposta de resto. Eu vou ter uma resposta de resto, que pode ser 0, caso ela seja exata, tá? Ou não. Aí, se for 0, ele faz uma observação aqui, ó. Toma-se a diferença entre 10 e esse resto. Ou seja, vai ter um resto, diferença é um menos o outro. Então, eu vou pegar 10 menos o resto. Beleza. A menos que o resto seja 0. Então, observação. Se o resto for 0, nesse caso, o próprio 0
será o dígito verificador. Se não for 0, vai ser a diferença entre 10 e o resto. Deu 8, 10 menos 8, 2, o dígito é 2. Ah, deu o resto 4, 10 menos 4, 6, o dígito é 6. Tranquilo? Suponha que no sistema de uma dada biblioteca, o ISBN exibido acima, que é aquele código de barra, seja digitado com um único erro. Qual foi o erro? A troca de posições entre o 7º e o 8º dígito. Então, o elemento que estava na posição 7 foi digitado na posição 8 e o da 8 foi digitado na posição 7. É o que ele está dizendo. Nesse caso, o sistema calcularia o dígito verificador a partir dos 12 primeiros dígitos e acusaria o problema, pois em vez de 5, que é o dígito verificador informado, o valor esperado para esse último dígito seria. Então, em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte, vou voltar aqui. Ó. Se trocar a posição 7 com a posição 8, nessa sequência, o dígito verificador é o 5. Posição 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a posição 7, essa é a posição 8. Então, o 2 vai vir para cá e o 5 vai vir para cá. Foi isso que ele falou. Foi trocado de posição. O da posição 8 foi digitado na posição 7 e o do 7 foi na posição 8. Com essa mudança, vai mudar o dígito verificador. E a pergunta é, qual é o novo dígito verificador? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os elementos. Eu tenho aqui 9, 7, 8, 8, 1, 7, 5, 5 não. Mudou para 2, aí 5, aí 5 de novo, 7, 6, 6. Beleza, eu coloquei aqui, agora eu vou pegar uma tela em branco para vocês enxergarem melhor. Eu coloquei aqui todos os números da sequência do código de barra, que são os 12 dígitos, tá? O exercício falou que o primeiro multiplica por 1 e o segundo por 3. Então, eu vou ter essa situação aqui, ó. 9 vezes 1, 9. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. 1 vezes 1, 1. 7 vezes 3, 21. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 3, 21. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. Tranquilo? Fiz o que o exercício propôs. No passo 1, multiplica-se cada um por 1 e 3 alternadamente, começando por 1. Depois, no passo 2, ele falou, soma todos os valores. Então, vamos somar aqui. Eu tenho aqui 9 mais 21, 30. 30 mais 8, 38. 38 mais 24, 58, 62. 62 mais 1, 63. 63 mais 21, 84. Mais 2, 86. 86 mais 15, 86, 96, 101. 101 mais 5, 106. 106 mais 21, 127. 127 mais 6, 133. 133 mais 18, 133, 143, 151. Pronto. Isso aqui é a soma do produto de todos os 12 dígitos lá. Beleza. Passo 3, o que ele falou?
calcula-se o resto da divisão dessa soma por 10. Então, eu vou pegar o 151 e vou dividir por 10. Vamos lá? 15. 10 vezes 1 é 10, para 15, 5. Abaixo 1, 51. 5 vezes 10, 50, para 51, 1. Isso aqui é o resto da divisão. Beleza? Pronto, calculei o resto, como o exercício pediu. Agora eu vou para o passo seguinte. Se ele falou que se fosse 0, o resto, o dígito seria 0. Só que se não for 0, como que eu calculo o dígito? Fazendo a diferença entre 10 e o resto. Portanto, 10 menos 1 igual a 9. Conclusão, qual vai ser o dígito verificador? O número 9. Beleza? Fiz todos os passos aí. Agora vamos voltar lá para ver qual é a alternativa. Bom, voltando no texto, nós temos aqui o seguinte. Ó, letra E, 9. Pronto, esse vai ser o dígito verificador. Tranquilo? Veja bem, gente, isso aqui é um exercício de sequência onde ele nos colocou um desafio para a gente estar encontrando os próximos elementos. E nesse caso, o próximo elemento é o dígito verificador. Só que para encontrá-lo, você tem que respeitar esse passo a passo. Então, matemáticazinha simples de operação, aí, multiplicação, soma, diferença. Usamos as 4 operações fundamentais aí. Beleza? Tranquilo? Então, resposta letra E, 9. Mais um desafio aí, galera. Olha só. Banca FGV 2018. Olha só o que eu tenho aqui. Em uma sequência de números, para quaisquer 3 termos consecutivos, x, y, z, vale a relação z igual a 3y menos x. Se o 18º termo dessa sequência é 2 e o 20º termo é 10, então o 14º termo é. Ele quer saber o 14º termo. Veja bem, um termo anterior. Eu vou ter que fazer um caminho de retrocesso para chegar nesse 14º valor. Obedecendo essa ordem, essa é a lei de formação que o exercício nos deu. Ok? É a lei de formação. O padrão lógico está aqui. Beleza? Dá um tempo aí, tenta resolver, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Essa foi difícil? Você achou difícil? Vamos lá então, gente. Olha só. Eu tenho um padrão aqui, que é z igual a 3y menos x. Vou colocar bem aqui em cima, que eu vou pegar uma tela em branco. Z igual a 3y menos x. Quero chamar a atenção de vocês para esse x, y, z. Esse x, y, z é só uma forma figurada de representar uma sequência de 3 números. X, o primeiro da sequência, y, o segundo, z, o terceiro. E em qualquer situação que você pegar, qualquer elemento que você pegar, professor, se eu começar a contar a partir do 25º, beleza, o 25º é o x, o 26º é o y, o 27º será o z. Tranquilo, gente? Eles não têm valor fixo. O x é isso. Não. O x, o y e o z representam posições, ok? É uma posição. O x não vai ter um valor fixo. O x é 10, acabou. Não, não é assim, tá? X, y, z são posições. Beleza. Aí, ele me deu o seguinte. Se o 18º termo dessa sequência é 2 e o 20º termo é 10, então o 14º termo é. Eu tenho que o 18º é 2, então vou colocar aqui 18º é igual a 2 e o 20º é igual
a 10. Vou colocar mais aqui embaixo. 20º igual a 10. Beleza. E ele quer que a gente encontre o 14º termo. Bom, de cara, eu já tenho um problema aqui. Porque, olha só, eu tenho o 18º, eu tenho o 20º. Eu não tenho um termo intermediário aqui para que eu entenda a lógica envolvida. Eu preciso descobrir esse termo, porque é uma sequência de 3 valores consecutivos, ok? Para encontrar seja o posterior ou o anterior, eu preciso conhecer os 3. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que encontrar esse cara aqui, ó, o 19º. Que, no caso, seria XYZ, né? XYZ seria a mesma coisa que eu encontrar o Y da sequência partindo do 18º, ok? Da sequência partindo do 18º. Bom, então eu vou usar essa sequência aqui e vou resolver assim. Se Z é o 20º termo, então ele vale 10, certo? Igual a 3y menos x, que é o 18º, que vale 2. Menos 2 vem para cá, mais 2, certo? Trocou o lado, trocou o sinal, igual a 3y. 10 mais 2 são 12. Conclusão, o 3 está multiplicando, passo ele dividindo. 12 dividido por 3, portanto, y igual a 4. Veja bem, gente. Professor, o y vale 4? O y não, gente. Eu estou colocando ali y. Volto a frisar, o y é uma posição. Quer dizer que o elemento que está na 19ª posição vale 4, que está sendo representado nesse momento por y, mas não é fixo, tá? Não é fixo. 19º, sim, é o 4, ok? Por que que eu digo isso? Porque se você começar a contar a partir do 19, do 19º, quem vai ser o 4 vai ser o x, porque eu começo com x, y, z, entenderam? Se eu começar a contar a partir do 20, 21 e 22, pegar essa sequência, 20, 21, 22, o 20 não vai ser o z, vai ser o x. O 21 vai ser o y, o 22 vai ser o z. Tranquilo? Então, x, y e z são posições. Beleza. Eu tenho que encontrar o 14º. Então, agora eu vou fazer o caminho de volta, gente. Vou fazer o caminho contrário. Eu conheço o 18º. Se eu quiser encontrar o elemento que vem antes dele, antes do 18º, é o 17º. Então, se eu contar a partir do 17, quem é o meu x? É o 17. Quem é o meu y? O 18. Quem é o meu z? O 19. Então, veja bem, como o objetivo é sempre encontrar o que vem antes, eu vou pegar essa equação e vou retrabalhar ela. Se eu passar o x para lá e o z para cá, eu vou ter uma continha assim, ó, x igual a 3y menos z. E através dessa equação, eu consigo encontrar o termo que vem antes, beleza? Bom, então quem será a minha posição 17? Na posição 17, que agora vai ser o meu x, certo? Meu x na posição 17 vai ser igual a 3 vezes o meu y. Se o x é 17, quem passou a ser a posição 18? O y. E a posição 18 vale quanto? Vale 2. O valor da posição não muda. Então, vai ficar 3 vezes 2 menos... Quem passou a ser o meu z? Meu z passou a ser 19, porque é 17, 18 e 19. Quem está na posição 19? O 4. Então, eu vou ter que o meu x 17 vai ser 6 menos 4, 2. 3 vezes 2, 6. 6 tira 4, 2. Tranquilo? Vou fazer agora a minha posição 17 é o 2. A minha posição 17 é o 2. Então, eu vou agora encontrar a minha posição 16. Então, vou encontrar o meu x na posição 16. Então, a posição 17 passou a ser quem? O y. A posição 18 passou a ser quem? O z. Tranquilo?
Então, é porque é uma sequência. Então, meu 16 vai ser 3 vezes o y, que seria agora a posição 18. Meu y é 17, tá? Meu x é 16, meu y é 17. E o 17 vale 2. Então, 3 vezes 2 menos o z. Quem é o z? Posição 18, que é o 2. Então, eu vou ter x16 vai ser igual a 3 vezes 2, 6, 6 menos 2, 4. Então, na posição 16, eu tenho o 4. Beleza. Agora, eu vou encontrar meu x da posição 15. Já estou chegando lá, é a posição 14 que eu quero. Então, a posição 15 agora é o x, a posição 16 é o y, a posição 17 é o z. Beleza, então na posição 15x é 3 vezes a posição y, que é agora a 16, que vale 4. 3 vezes 4, 12, menos o z, que é a posição 17, que vale 2. 3 vezes 4, 12. 12 tira 2, 10. Então, na posição 15, eu tenho o número 10. Beleza? Bom, agora cheguei na onde eu queria, que era a posição 14. Então, eu tenho meu x14, posição 14. O x agora está na posição 14. Quem vai ser a posição 15? O y. Quem vai ser a posição 16? O z. 14, 15, 16. Beleza. 3 vezes a posição y, que é a posição 15, que vale 10. Menos o z, que é a posição 16, que vale 4. Então, eu tenho 3 vezes 10, 30. 30 tira 4, 26. Então, qual é o valor que vai estar na posição 14? É o número 26. Essa é a resposta do nosso exercício. Professor, isso aí deu um pouco de trabalho. Realmente dá um pouquinho de trabalho. Mas se você entendeu a lógica da construção da equação, porque o padrão aqui é uma fórmula. É uma fórmula, é uma equação, ó, que estabelece como você identificar cada elemento. Se você compreende o contexto dela, aí é só uma questão de álgebra, é só fazer o cálculo e sempre reconsiderar o x, o y e z, associando ele à posição. E aí, mata. Um grave erro que ocorreu aqui com alguns concurseiros, quando fez esse exercício, foi que eles consideraram x, y, z como valores fixos. E não é, gente. O x, o y, z, eles só foram apresentados para representar uma posição. Então, eles trocavam de lugar. O x pode estar em qualquer posição. X vai ser sempre o primeiro da sequência, independente da sequência que você escolheu. E aí, nesse caso, você não confunde e chega na resposta. Então, a alternativa correta aqui, ó, letra E, 26. Belezinha? Tranquilo? Banca FGV pegou pesado, né? Mas está aí, gente. Desafio cumprido. Quarto exercício. Vamos dar uma amenizada agora aqui. Vamos trabalhar com letras. Também FGV 2018. O que eu tenho aqui? Arthur escreveu sucessivamente a palavra Rondônia, obtendo a seguinte sequência de letras. Rondônia, 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 Rondônia e assim. Depois de escrever 2018 letras, seguindo esse padrão, a próxima letra que Arthur deverá escrever é. Aí aqui eu tenho as alternativas de resposta. Bom, essa aqui é mais tranquila para dar aquele relaxamento. Pausa no vídeo, tenta fazer, já nós damos a resposta. Pronto, galera, vamos lá? Olha só, qual que é a dica para nós fazermos sequência de letras, gente? Nesse caso, essa sequência de letras, ela tem um padrão, porque ela se repete. Ele falou que escreveu a palavra Rondônia. Rondônia. Então, está aqui, Rondônia. Quantas letras tem a palavra Rondônia?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Quem vai ser a 9ª letra? Volta a repetir. Volta o R de novo. Depois O, D, D e assim por diante. Porque ele vai escrever a palavra. Aí vai terminar, ele vai escrever de novo, e vai escrever de novo, e vai escrever de novo, e assim vai. Até ele colocar 2018 letras. Então, eu tenho um ciclo que se repete de 8 em 8 letras. Eu tenho 8, depois mais 8, depois mais 8 e assim por diante. Qual é a dica para nós resolvermos exercícios assim, professor? Dividir por 8. E aí eu verifico o resto. Lembram que eu tenho que dar número para cada letra. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A última é 0. Lembram? Se a divisão for exata, então a resposta é a última letra. Tranquilo? Por quê, professor? Porque o resto de uma divisão não pode ser maior e nem igual ao seu divisor. Nunca um resto de uma divisão pode ser maior ou igual. Se isso ocorrer, a divisão está errada. Tranquilo? Sempre o resto vai ser um número menor que o divisor. E para ser menor que 8, um número inteiro positivo, vai de 0 até o 7. Tranquilo? Bom, então vamos fazer essa divisão. Fazer ela aqui, ó. É 2018, então, ó, 2018 dividido por 8. Tá? Dividido por 8. Aí, 2018, 20, né? 8 vezes 2, 16. 16 para 24, 41. 8 vezes 5, 40. Para 41, 4. Para 41, 18. 2, 8 vezes 2 é 16. 16 para 18, 2. Aí você pensa assim. Ah, professor, a letra é o 2. A letra é o 2. Só tem um detalhe aqui, gente. Tem um detalhe que aí muitos concurseiros fizeram exatamente isso que eu fiz aqui. Restou 2, professor. Quem está na posição 2? Letra O, letra D. Errou. Professor, mas não restou 2? Você não falou? Preste atenção na pergunta. A pergunta diz assim, que ele escreveu 2018 letras. Então, eu sei que ele parou nessa letra. Essa aqui é a letra 2018. Ah, e o que ele quer saber? Mantendo esse padrão, a próxima letra, ou seja, quem é a próxima letra aqui, gente? A letra N. É a próxima, ele não quer saber a letra 2018, na verdade ele quer saber a 2019. Ah, professor, eu poderia colocar 2019 aqui? Poderia. Aí você ia ter resto 3, e aí você já iria encontrar que seria a letra N. Então, a resposta correta, na verdade, é letra B. Tranquilo? Belezinha? Fica esperto aí, gente. Ó. Ah, professor, essa é pegadinha. Não, não é pegadinha não, gente. As bancas são muito sérias, não tem pegadinha. O que ocorre é que você tem que estar atento na pergunta. Se você der bobeira, acaba errando algo assim bem tranquilo, né? Banca CESP. CESP, o terror, né? Mas observe que tem questões da CESP também que são tranquilas também dentro desse mesmo padrão aí. Aqui é uma questão bem semelhante ao que nós acabamos de fazer. Por apresentar problemas técnicos, uma impressora imprimiu seguidamente, sem espaços entre os caracteres, a palavra caneta, em uma página de papel em branco, de forma que o início da impressão era caneta, 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 caneta e assim por diante. Tá? Nessa situação, se a impressão foi interrompida, no instante em que a impressora imprimiu o caractere de 1043, então esse último caractere impresso foi a letra. Agora, olha só, ele quer saber o último impresso, não o próximo que iria ser impresso.
Aí que está a questão de atenção na pergunta. Beleza? Então, ele quer saber o último. Simples. Palavra caneta. Quantas letras tem a palavra caneta? 6 letras. Então, é um ciclo que se repete de 6 em 6. O que eu faço? Ele falou que ela imprimiu o caractere de número 1043. Então, eu pego 1043 e vou dividir por 6. E vou verificar o resto. Então, 10, 6 vezes 1, 6, para 10, 4. Abaixo 4, 44. 6 vezes 7, 42, para 44, 2. Abaixo 3, 23. 6 vezes 3, 18. 18 para 23, 5. Aí é só dar o número, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 0. Quem está na posição 5? Letra T. Então, o último caractere que ela imprimiu foi a letra T. Beleza? Tranquilinho? Moleza, né? Quer dizer, vocês viram que depois que você entende uma lógica, a coisa fica bem mais prática? Cara, pode vir CESP aí que você resolve do mesmo jeito. FGV 2018. Olha só. Antônio comprou uma caixa com 42 comprimidos de um remédio. Ele tomou um comprimido por dia sem interrupções, até terminar os comprimidos da caixa. Se ele tomou o primeiro comprimido em uma sexta-feira, o último comprimido foi tomado em... Aí, qual dia da semana que ele tomou o último comprimido? Mais uma vez, pausa no vídeo e tenta fazer, galera. Vamos lá? O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma caixa de comprimido que contém 42. Uma caixa de remédio que contém 42 comprimidos. A pessoa tomou toda a caixa, todos os 42. E todo dia ele tomava somente um. Então, vai durar 42 dias. Beleza. A pergunta aqui é a seguinte. Ele falou que começou a tomar numa sexta-feira. Então, qual vai ser o último dia que ele vai tomar, que dia da semana ele vai tomar o último comprimido? É uma ideia básica, semelhante à ideia de letras, de repetição. O que você vai ter que estar atento agora é que, ao invés de letras formando uma palavra, eu tenho uma semana associada. E essa semana é composta por dias, por 7 dias, que tem nome: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Beleza? Só tem um detalhe. Quem é o primeiro elemento da sequência? É a segunda-feira? Não, porque ele falou que tomou o primeiro comprimido numa sexta. Aqui, sexta-feira. Então, eu tenho sexta, depois eu tenho sábado, depois eu tenho domingo, depois eu tenho segunda, depois eu tenho a terça, depois eu tenho a quarta e, por último, eu terei uma quinta-feira. Porque aí, na sexta, volta a repetir o ciclo, ok? Então, o meu ciclo é constituído por 7 dias, onde o primeiro é a sexta-feira, de acordo com a informação do exercício. Beleza. Então, como são 42 comprimidos, eu vou colocar aqui o número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 não. Lembram que o último é sempre 0. Beleza? Se a divisão for exata. Quantos dias eu tenho numa semana? 7 dias. Quantos comprimidos eu tenho? 42 comprimidos. Então, 42 dividido por 7, 6. 7 vezes 6, 42. Para 42, 0. O que aconteceu com o meu resto? Resto 0. Quem é o 0 aqui? Quinta-feira. Então, essa pessoa, o Antônio, tomou o último comprimido numa quinta-feira. Tranquilo, gente? Belezinha? Tá ligado aí? Tá ligado, né, professor? Beleza, molezinha aí, Banca FGV 2018 aí. CESP. Sabemos que o padrão CESP é... A CESP não trabalha só com certo e errado. Eu acabei de mostrar uma questão da CESP que não envolve só certo e errado. Mas boa parte das provas da CESP
são provas onde você só tem duas alternativas, ou certo ou errado, e muitas vezes a errada elimina a certa, né? Se você errar a questão, você elimina uma que você acertou. Tem que estar de olho no edital, o que ele está referindo lá. Mas esse aqui é algo de um edital desse tipo. Julgue o item a seguir acerca de raciocínio lógico. Na sequência numérica, 23, 32, 27, 36, 31, 40, 35, 44, x, y, z. O valor de z é igual a 43? Certo ou errado? Veja bem, gente, ele nos deu uma sequência de números e omitiu os 3 últimos valores. E ele está afirmando que o último valor aqui, no caso o z, é o 43. Bom, vamos pensar um pouco aqui. Tenta fazer, dá uma pausa no vídeo, na sequência você acompanha a solução que nós vamos dar. Vamos lá, galera? Veja bem, tem duas formas de você verificar isso. Primeiro, é em cima daquela dica que eu dei, separando posição ímpar de posição par. Ou tentando encontrar uma lógica de um para o outro. De um para o outro, eu tenho aqui, ó, 23 para 32, 9. 32 para 27, menos 5. Olha só. Aumentou, diminuiu. 27 para 36, 9. 36 para 31, 5. Diminuiu. 31 para 40, 9. Aumentou. Tudo positivo, 9, ó. Do 40 para o 35. Então, qual é a lógica que está sendo, qual é o padrão que o organizador criou aqui? Ele falou que ora ele aumenta 9, ora ele diminui 5. Ora 9, 5. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Então, ó, do 35 para o 44, ele aumentou 9. O que vai acontecer do 44 para o próximo? Aumentou 9, vai diminuir 5. Então, vai ser menos 5. Se vai diminuir 5 aqui, eu estou em 44, ele vai cair aqui para 39. 44 tira 5, 39. Aí o próximo aumenta 9. Então, daqui para o próximo vai aumentar 9. Mais 9. 9 mais 39, 48. Então, do próximo agora para o Z vai diminuir 5. Então, eu tenho 48 menos 5, 43. Então, o Z efetivamente é o 43. Essa questão está certa. Beleza? Conseguiu fazer, gente? Parabéns aí, tá? Professor, eu ainda estou tendo dificuldade. Galera, é assim, construir padrões sequenciais não é coisa da noite para o dia e não vai ser só nessa aula que você vai conseguir fazer isso, né? Nós estamos dando uma aula com uma série de dicas onde você vai criar caminhos. E aí você vai começar a criar esses conceitos. É só o treino que vai te dar efetivamente capacidade de resolver uma série de exercícios aí. Então a gente recomenda depois vocês fazerem mais exercícios. Bom, o que eu tenho aqui? CESP novamente. Olha só. Eu tenho um texto, acidentes de trânsito custam 5,3 bilhões por ano. No Brasil, registra-se um alto número de mortes devido a acidentes de trânsito, além da dor e do sofrimento das vítimas e de seus familiares. A violência no trânsito tem um custo social de 5,3 bilhões por ano. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica, IPEA, publicado em 2003, desse total, 30% são devido a gastos com saúde, 30% saúde. E o restante é devido à Previdência da Justiça, seguro e infraestrutura. De acordo com esse levantamento, de janeiro a julho de 2003, os acidentes de trânsito consumiram entre 30% e 40% do que o Sistema Único de Saúde, SUS, gastou com internações por causas externas, resultantes de acidentes e violência em geral. Beleza, é um texto que fala do quanto que o governo gasta com acidentes de trânsito, né? Destacando aqui o valor, que é 5,3 bilhões, e que 30% são gastos com saúde. Bom,
Considerando o texto acima e o tema por ele abordado, julgue os itens a seguir. Se os gastos em reais com previdência, justiça, seguro e infraestrutura correspondem, respectivamente, a 25, 30, 15 e 10, do custo social de 5,3 bilhões, citado no texto, então os gastos com saúde, previdência, justiça, seguro e infraestrutura formam nessa ordem uma progressão aritmética de razão igual a 265 milhões? Certo ou errado? Bom, gente, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e acompanha a solução que nós vamos dar. Veja bem, galera, estamos diante de um problema de progressão aritmética. Primeiro, para verificar progressão aritmética, eu tenho que entender o que é progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência de valores na qual, a partir do segundo, né, mantém-se um valor constante que é encontrado subtraindo sempre um termo pelo seu anterior. Então, o segundo menos o primeiro dá um valor. O terceiro menos o segundo dá o mesmo valor. O quarto menos o terceiro dá o mesmo valor. Isso que é progressão aritmética. Beleza. Bom, lembram do gasto de saúde? 30%. Tá? Então, eu tenho 30% para saúde. Por quê? Porque olha a ordem, ele falou, formam nessa ordem. A primeira ordem que ele deu foi saúde. Então, ele gasta 30% com saúde, 30%. Depois ele gasta 25% com previdência, depois 20% com justiça, depois 15% com seguro e, por último, 10% que é infraestrutura. Olha essa sequência. Essa sequência é uma progressão aritmética? 30 para 25, menos 5. 25 para 20, menos 5. 20 para 15, menos 5. 15 para 10, menos 5. Observem que eu realmente tenho uma progressão aritmética onde a diferença entre os valores é uma constante. Vai sempre diminuindo 5 unidades. Tranquilo. Então, até aqui estaria certo essa questão. É uma progressão. Beleza. Só que tem um detalhe. Ele falou nessa ordem. Beleza. De razão igual a 265 milhões. Veja bem, gente. Eu nem tenho a necessidade de encontrar o valor dessa razão para ver se de fato ela é 265. Porque esses valores que eu estou encontrando são valores em porcentagens, tá? Vai caindo 5%. Então, vocês observem que eu tenho uma razão negativa. Eu tenho uma razão negativa. A minha progressão é uma progressão, só que ela é uma progressão decrescente. E na progressão aritmética, quando ela é decrescente, é porque a razão ela é negativa. Dessa forma, eu não tenho nem a necessidade de encontrar o valor dela. Por quê? Porque ele falou que ela é igual a 265 e ele não falou que é menos 265, porque ela teria que ser negativa. Essa razão ela é positiva. E a razão positiva é uma progressão crescente, ela vai aumentando. E aqui ela está diminuindo, 30, 25, esses valores vão diminuindo. Então, só por isso, eu já sei que essa questão está errada. Não preciso nem conferir se 265 faz referência a 5% de 5,3. Se você fizer essa conta, vai dar certo, tá? Mas não precisa. Só pelo fato de ser uma progressão decrescente, a razão tem que ser negativa, portanto, esse valor teria que ser negativo. Ele não é negativo, então já está errado. Não preciso nem calcular. Por aí eu já sei que está errado. Agora, se ele tivesse negativo, aí você ia pegar o 5,3, multiplica por 5, tá? Vai ter que dar isso daqui, tá? Lembrando que é 5,3 bilhões. Eu nem vou colocar isso, porque se bater
os números aqui, ó, 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Olha só, vai bater, vai bater. Então, mas eu não preciso preocupar com isso. Repito, só o fato de ser negativo já mata essa questão aqui. Beleza? Compreenderam aí? Mas caso ele tivesse dado que era negativo, aí você calculava 5% de 5,3, que é pegar 5,3 bilhões, multiplica por 5, divide por 100, você encontra aí qual é o valor. Tranquilo, gente? Beleza? E aqui, ó, IBFC 2017, eu tenho aqui uma sequência de imagens, né, de figuras. Observem aí. Podemos dizer que a figura estará na 17ª posição, então é aquela mesma ideia, é só contar a sequência, ó, 1, 2, 3, 4, aí repete de novo. Então o ciclo se repete de 4 em 4, pega 117, divide por 4, 4 vezes 2, 8 para 11, 3, 37, 4 vezes 9, 36, para 37, 1. Então, vai estar na posição 1, vai ser o primeiro elemento da sequência, portanto, letra A. Beleza? Então, gente, como diz meu amigo aqui de Cuiabá, é o que há, né? Beleza? E assim a gente termina a nossa aula. Chegou ao fim. Galera, quero dizer que foi um prazer estar com vocês nesse momento. Espero que vocês tenham compreendido aí a ideia de sequência lógica ou raciocínio lógico matemático sequencial. Beleza? Fica a dica aí, força, fé, galera, não desisto. Sabemos que não é fácil, mas é possível porque Deus está contigo. É na certeza de que esse mesmo Deus nos trará novamente aqui para nos encontrarmos. Um forte abraço no seu coração. Um beijo. Tchau, galera.